Você já parou para pensar que a sua mente é um campo de batalha onde são testados a sua fé e o seu comportamento cristão? E se você não souber o que colocar na sua mente, a sua vida e o seu comportamento cristão pode desmoronar? Prazer, Luiz Ramos falando, professor da EBD. E vim hoje trazer aqui um princípio bíblico, aliás, um texto bíblico que fala da ética cristã. Nós estamos estudando essa revista aqui, O Comportamento do Crente, Princípios Bíblicos da Ética Cristã. Aqui, eu vou deixar para vocês aqui. Inclusive, nós tivemos a aula passada, a primeira aula dessa revista, onde eu gravei dando aula lá na minha igreja. E trouxe o áudio, está aqui, está nessa playlist. Coloquei até uma playlist para você acompanhar e assistir. E hoje nós vamos estar falando sobre princípios bíblicos da ética cristã. É a aula 2 dessa revista, que nós vamos estar começando aqui. E Paulo traz um ensinamento profundo falando sobre essa aula 2 aqui. Então você pega seu papel e caneta, a sua revista, e vamos partir para a nossa aula 2. Na aula passada nós falamos sobre a primeira aula, foi Doutrina Bíblica e Ética Cristã. Essa revista é totalmente baseada na ética cristã, ou seja, falando do comportamento do crente. Na primeira aula, que foi a aula 1, que foi Doutrina Bíblica e Ética Cristã, nós trouxemos a base de tudo. Aí falamos da ética cristã e falamos de princípios, falamos de regra, falamos de moral e moralidade, falamos de valores e ética cristã e aí estabelecemos então todo esse princípio, toda a base que vai falar dessa revista, que vai levar todas essas lições é baseado no que nós falamos na primeira aula. Então, se você não assistiu a primeira aula, vai lá, ela está em áudio, porque eu gravei na minha igreja, mas está aqui nessa playlist, você vê aqui na playlist. Me acompanha também, aproveita e acompanha meu canal Tempo com Deus TDC, onde aqui transformamos esses minutos em milagres. E vamos para a nossa aula. Paulo ele começa falando, o autor dessa revista aqui, nessa aula 2, Princípios Bíblicos da Ética Cristã, ele começa falando sobre, nesse primeiro tópico ele faz a revisão da primeira aula, mas ele começa falando sobre que a nossa mente é um campo de batalha. E nesse campo de batalha não existe neutralidade. Ou você se posiciona para atacar, ou você vai ser atacado e vai ser dominado. Então ele começa a estabelecer também alguns princípios. E esses princípios aqui eu chamei de filtro para o nosso entendimento, nesse logo primeiro parágrafo. Então a gente vai estar falando em algumas partes, e ele traz o texto dessa lição, dessa segunda nossa aula, está aqui em Filipenses, no capítulo 8, que fala, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É sobre isso que nós vamos estar falando. A partir de agora nós vamos começar a ver esses filtros que o autor traz nessa revista aqui, do qual nós vamos estar estudando aula 2, Princípios Bíblicos da Ética Cristã. Então, para nos ajudar nessa batalha da mente, o apóstolo Paulo ele nos presenteia com princípios, eu chamo de filtros mentais, para a gente poder fazer esse bom combate, baseado no texto que nós lemos de Filipenses 4:8. Então são 8 adjetivos ou 8 filtros que nós vamos começar a estudar a partir de agora, que está aqui nessa revista. Depois você dá uma olhadinha, me acompanha, que a gente vai estudar para a gente poder fazer esse bom combate. Então o primeiro filtro está falando sobre tudo que é verdadeiro. Ou seja, esse primeiro princípio ou esse primeiro filtro, ele fala sobre tudo que é verdadeiro. E aqui eu não vou me alongar muito porque é uma coisa muito básica. Tudo que é verdadeiro, ou seja, o primeiro filtro, ele está falando sobre verdade. E se você não entender que esse texto, essa Bíblia, essa palavra não for verdade, então está tudo acabado. É game over para você. Não precisa nem mais assistir o vídeo, não precisa nem mais ler a Bíblia. Porque se nós não acreditamos que esse princípio, esse filtro não é verdadeiro, se essa palavra não é verdadeira, então está tudo acabado. Jesus já disse certa vez falando que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, ou seja, a própria verdade, a própria palavra já condena a pessoa. Então, se eu não creio, se eu não acredito nessa palavra, então quem me ouve, tudo acabado. Esse é o primeiro filtro que nós precisamos ter, verdade. E essa palavra é verdade. Aliás, Pilatos, certa feita, ele inquiriu Jesus falando sobre o que é a verdade. Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Então, o primeiro filtro que nós precisamos ter
para fazer esse bom combate é entender que a palavra de Deus é a verdade, ponto final. Não importa. A palavra é a verdade. Então, todo princípio que vem dela é verdadeiro. E é esse filtro que nós devemos ter, que o autor já coloca aí falando sobre o primeiro filtro, o primeiro princípio da ética cristã é a verdade. Entender que essa palavra é verdade, não há dúvida. A palavra de Deus é inerrante. Amém? Então esse é o primeiro filtro que então o autor coloca aqui, e depois ele traz alguns textos falando aqui sobre dúvida, mas o que nós precisamos entender que a palavra é verdade. Então esse é o primeiro ponto. Agora o segundo filtro, ele vai nos trazer aqui, está aqui tudo que é respeitável. Esse segundo filtro, ou princípio, eu quero chamar de filtro, esse segundo filtro ele se refere ao que? À nossa dignidade. O que você faz digno em relação a Deus ou para Deus? O que você faz é digno para Deus? É isso que o autor está falando. Ele começa a falar sobre, inclusive falando que algumas versões aqui, que o segundo filtro é tudo que é respeitável. E algumas versões falam que tudo que é honesto. Esse segundo filtro aqui, ele é referente à dignidade. Aí a pergunta que é, tudo que você faz, ou que nós fazemos, é digno para Deus? Porque esse filtro está falando de dignidade. O que nós fazemos é digno do que nós fazemos? É uma pergunta até retórica. O autor ele traz aqui. Então esse primeiro filtro é dignidade. Vem aqueles pensamentos que é digno, o que nós fazemos é digno? Bom, o segundo, ou melhor dizendo, o segundo filtro, ou segundo princípio, fala sobre tudo que é respeitável. E é referente ao quê? É referente à dignidade. O que nós fazemos é digno de um filho de Deus? A ideia é tudo que nós fazemos é digno, é coerente a um filho de Deus? O que nós falamos, o que nós conversamos é digno de um filho de Deus? Esses pensamentos que nós temos na nossa roda é digno? Se não for, nós devemos rejeitá-lo. Esse segundo filtro é tudo que é respeitável. E tudo que é respeitável, algumas traduções está falando tudo que é honesto, ou seja, é referente à dignidade. Ou seja, ao nosso posicionamento, à dignidade. Ou seja, o que ele está falando aqui, o autor, o que nós fazemos é digno de um filho de Deus? O que nós conversamos, o que nós falamos, como nós nos comportamos é digno? Se não for, nós devemos rejeitar, nós devemos abandonar todo pensamento que não seja digno de um filho de Deus. É bem simples assim, porque o autor ele nos fala aqui e esse é o pensamento que nós devemos ter. Um pensamento de sermos dignos, reto, coerente com a palavra de Deus. Esse pensamento tem que estar coerente. É isso que o autor ele traz nesse segundo filtro aqui. Agora vamos para o terceiro filtro. Vamos então para o terceiro filtro, fala sobre tudo o que é justo, ou seja, está falando de integridade e retidão. Veja bem, todo o pensamento em relação a tudo que é justo, justiça, integridade, retidão, ele tem que nos levar a fazer o que é certo, o que é ético, o que é correto, o que é justo. Todo o pensamento ele tem que nos levar a fazer isso, a pensar nisso. Tudo contrário a isso está errado, a gente tem que refutar, a gente tem que eliminar, a gente tem que tirar da nossa mente. Todo pensamento tem que nos levar, seja ele no trabalho, seja na vida pessoal, profissional, social, tem que nos levar a fazer o que é reto. É isso que o autor está trazendo aqui como uma palavra-chave para a questão desse pensamento, esse filtro mental, para fazer esse bom combate, essa batalha na mente. Tudo que é justo, ou seja, tudo que é certo, correto, íntegro, nós devemos pensar nisso. Todo esse pensamento tem que nos guiar para isso. É isso que o autor traz nesse terceiro ponto sobre esse filtro mental, tudo que é justo. Agora vamos para o quarto ponto. Bem, o quarto filtro, o quarto princípio é tudo que é puro. Esse filtro ele é um pensamento que nos leva diretamente, está falando da santidade, da moralidade. É um pensamento que nos leva a ter pensamentos puros, não pensamentos imorais. Está ligado diretamente à questão sexual, à sexualidade. A gente precisa dominar esses pensamentos. O pensamento tem que ser puro em relação a isso. É isso que o autor está falando, isso que Paulo vem trazendo nesses adjetivos, nesses filtros mentais. Todo o nosso pensamento deve ser puro, principalmente para com o nosso cônjuge,
Paulo, inclusive, ele traz algumas orientações falando sobre que o corpo da mulher é do homem e do homem é da mulher. E o que eles fazem ali nas quatro paredes, desde que seja moralmente falando, é com eles. É a responsabilidade deles. Então, todo esse pensamento que nós temos em relação a essa parte que é muito sensível, Jesus ele também traz até um certo peso em relação a isso, quando fala aquele que só pensar em outra mulher, ele já peca. Então, a gente precisa vigiar esses nossos pensamentos em relação à questão da pureza. É isso que o autor ele traz e a gente precisa refutar, a gente precisa eliminar, a gente precisa tirar do nosso pensamento todo pensamento que não seja puro, que não seja santo, que não seja moral. Esse tópico ele traz essa questão, precisamos ter esse filtro mental em relação a isso. E aí agora vamos para o nosso próximo filtro, então. E o próximo filtro é o filtro tudo que é amável. Esse filtro se refere diretamente a relacionamentos, como está escrito aqui. Os seus pensamentos em relação ao seu próximo, como é que é? É um relacionamento de respeito? De amabilidade, de encorajamento? Como é que é o seu pensamento em relação ao seu próximo? Se ele não for de amizade, de encorajamento, de ajuda, de incentivo, então você precisa refutar também, você precisa eliminar esse pensamento. Porque nós precisamos ter um pensamento amigável em relação ao nosso próximo. Aliás, o primeiro mandamento, que Jesus reduziu todos os mandamentos e colocou ali o maior mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, se nós temos pensamento contrário a isso, nós estamos no caminho errado. Então, precisamos eliminar esses pensamentos em relação ao nosso próximo. Precisamos colocar um filtro certo para filtrar esses maus pensamentos em relação ao nosso próximo, que é um grande desafio. Pensar em relação ao seu próximo, por exemplo, aquele vizinho que provavelmente vai colocar aquele som alto no domingo pela manhã ou depois das 10 continua aquele som alto. Nós precisamos vigiar esses pensamentos em relação ao nosso próximo. E agora vamos para o nosso próximo filtro mental. Bom, agora o nosso próximo filtro é tudo que é de boa fama. É tudo que é de boa fama. Esse filtro aí se refere o que é elogiável, o que tem um bom testemunho. Aí a pergunta fica, você tem elogiado ou você tem um pensamento bom em relação, vamos dizer, alguém que você goste muito da internet, um pastor que prega bem, que fale bem, que você é um ok em relação a ele. Mas a pergunta é, esse pastor, quantos casamentos ele já teve? Será que ele é bom de ser elogiado, pensado, tido como um bom testemunho para a sua vida? Se não, a gente precisa rever esses pensamentos, né? Eliminar, trocar esses pensamentos. Porque esse pensamento, tudo que é de boa fama, realmente fala sobre isso, sobre o testemunho. Porque às vezes a gente admira tanta coisa, até filmes, séries, livros, mas será que aquilo ali tem boa fama? Aquilo ali tem um bom testemunho? Aquilo ali vai trazer algum ROI, algum retorno, alguma coisa legal para a nossa vida? Vai acrescentar de alguma forma? Porque tem tanta gente que fala tanta coisa por aí na internet, vem na televisão, mas será como é que está o testemunho? A gente precisa lembrar que nós aqui somos testemunha de Cristo aqui nessa terra. Você que levantou a mão para Cristo, você é testemunha. E como é que está o seu testemunho? Isso é muito importante. Tem certo um jargão, não sei quem falou isso, mas é uma verdade. Estou sendo até redundante aqui, é uma verdade verdadeira. Certa vez alguém falou que pregue tempo fora de tempo. Paulo ele traz essa recomendação, mas é uma frase, né, que o pessoal sempre fala no meio evangélico. Pregue e, se possível, use palavras. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você deve pregar com a sua vida, com o seu testemunho de vida. Como é que é o seu testemunho? Esse sexto filtro aqui, tudo que é de boa fama. Então a gente precisa ter cuidado com o que nós elogiamos, o que nós seguimos. Será que tem um bom testemunho? Então a gente precisa colocar esse filtro também. O que o autor ele traz até alguns textos aqui, falando de 2 Reis 4:9, quando aquela mulher vê aí um homem passando, um homem de Deus. Então a gente precisa ficar ligado em relação a isso. É o que o autor traz sobre esse sexto filtro, que é o filtro da boa fama, ter um bom pensamento em relação a ter uma boa fama. E a gente vai então
Para agora eu vou acrescentar aqui mais 2 filtros que não está na revista, mas eu estou trazendo como bônus, claro. Aqui que se alguma virtude há. E esse filtro ele se refere à excelência, ou seja, a disciplina. Salomão ele fala muito sobre isso, Paulo também traz muita orientação sobre a disciplina, mas Salomão ele fala da diligência. Um homem diligente ele não vai se sentar qualquer um, ele vai se sentar com reis. Esse filtro aqui, ele fala de se há alguma virtude, está falando que nós precisamos ter pensamentos virtuosos, pensamentos diligentes. O bom é inimigo do ótimo, do perfeito, ou seja, a gente precisa ter pensamento de perfeição e não pensamentos medíocres. Pensamentos que, não, amanhã vai ser melhor, eu vou fazer o melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o possível. E não pensamento, não, vou fazer só isso, só o que cabe. Não, a gente precisa tirar esse pensamento medíocre, mediano, e ter pensamentos de excelência. É que não está na revista, ele fala no final dessa conclusão, mas eu trouxe porque são esses 8 adjetivos que ele traz, então estou trazendo como bônus aqui. Então a gente precisa ter um pensamento diligente, sem pensar coisas boas, sair da mediocridade, ser mediano e ser excelente, é como o próprio Provérbios fala, né? O homem diligente, inclusive, tem uma passagem em Lucas, no livro dos Perdidos, em Lucas que Jesus ele conta essa parábola dos perdidos, e aí uma mulher ela perde uma dracma, mas o que ela faz? Ela chega em casa, então ela começa a tirar os móveis do lugar, tira tudo do lugar, até encontrar a sua dracma, ou seja, um pensamento de diligente. E é esse pensamento que nós precisamos ter. E agora ele vai para o 8º filtro, o 8º princípio, que eu coloquei aqui como bônus também. Se há algum louvor, e aqui é referente e exclusivamente esse pensamento, é um pensamento de adoração. Os meus pensamentos são pensamentos de adoração. Quando você está em casa, você vai ler a Bíblia ou está indo para o culto, teu pensamento é um pensamento de adorar, entregar o seu melhor ao Senhor. Ou é um pensamento, tomara que acabe logo esse culto, tomara que seja rápido, tomara que não cante muitas canções. É esse pensamento, se for, precisa colocar o filtro certo, né? A gente precisa ter um pensamento de adorar, de ter assim, essa gratidão de estar na casa do Senhor, de ir para a casa dele, de adorar, de ter a oportunidade de pegar esse estudo, estudar e aprender mais da palavra. É o pensamento de adoração, que ele fala aqui, se há algum louvor nisso, pensai. Percebeu? Não é uma lista de não faça. É uma lista de pense nisso que Paulo nos trouxe. Agora que nós percebemos esses adjetivos, esses filtros mentais, agora vamos entender como isso é na prática, no campo de batalha da mente. Veja bem, o conforme Romanos 12:2, o pensamento leva-nos a uma ação. E toda ação ela vai ter uma consequência. Ou seja, é um campo de batalha. Se nós pensarmos certos, nós vamos ter atitudes certas. Então, todo pensamento ele vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado. E isso aí é um efeito de causa e efeito. Não tem como fugir disso. Por isso que Paulo sempre nos orienta, mas transformar, não se conforme com esse mundo, com esses pensamentos, mas transformai-vos pela palavra de Deus. É o próprio Espírito Santo que vai fazer essa nova reconfiguração. Ou seja, tudo que nós pensávamos, ele vai tirar e não presta, vai colocar o que é certo, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama, para que possamos sim ter comportamento sim agora adequado, comportamento certo, conforme agrade ao Senhor. É simples assim. Essa é a prática da palavra de Deus. É isso que nos traz para uma ética cristã, é isso que vai dirigir o nosso comportamento. Essa revista ela fala sobre tudo isso, a ética cristã. O que é ética cristã? É a prática dos princípios bíblicos. E é a base que nós aprendemos. O princípio bíblico é a doutrina cristã, são ensinamentos, ou seja, a gente precisa da ética. O que é ética? A ética é colocar esses princípios em prática. Mas aí precisamos entender os princípios, precisamos aprender, precisamos acreditar, absorver e praticá-los.
Bom, chegamos agora a uma prática muito importante. A prática, né? Toda aula tem que ter uma prática, tem que ter um exercício. Então, o meu desafio para você essa semana vai ser esse, que você seja o porteiro, o guardião da sua mente essa semana. E tudo que nós aprendemos aqui nessa revista, você possa colocar em prática, você seja o guardião nesses 8 filtros mentais. Ou seja, toda vez que vier um pensamento contrário, você simplesmente use o filtro. Se não for puro, se não for de boa fama, se não for uma coisa louvável, você usa esse filtro para bloquear esses pensamentos contrários a tudo isso que nós aprendemos nesses filtros mentais, esses princípios mentais. Se não for um pensamento legal com o meu próximo, então você usa o filtro, não deixa passar. Se for algo que não for louvável, que não for adorar o Senhor, filtra isso. Se não for um pensamento puro para com o seu cônjuge, filtra isso. Então esse é teu desafio essa semana. Usa esses filtros para você poder guardar a sua mente. Salomão ele foi muito claro quando falou em Provérbios 4:7, de tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Perdão, Provérbios 4:23. E se essa aula abençoa a sua vida, não deixa de deixar o seu like. Escreve aqui nos comentários qual filtro mais falou com você, que mais te impactou. Também se inscreva no canal TCD Tempo com Deus, onde nós vamos trazer essas aulas, todas essas lições, tem muita lição ainda por vir. Inclusive a próxima lição vai ser ética do comportamento cristão. Ética do comportamento cristão. Então vai ser uma aula tremenda, imperdível. É isso mesmo? Lição 3, ética do comportamento cristão. Então você adquira a sua revista para nós estarmos estudando aqui junto. E não deixe de dar o seu like, deixando no comentário o que mais te impactou. E se inscreva no canal, compartilhe também para aqueles que precisam estudar um pouco mais. Se você não tem o costume de ir na EBD, é uma oportunidade de você aprender um pouco mais. E vamos falar com o nosso Papai e agradecer por esse momento especial. Senhor, muito obrigado por esse dia, por esse momento especial onde nós aprendemos mais da Tua Palavra e nós nos comprometemos em ser guardião da nossa mente. Colocar filtro para todo pensamento contrário, todo pensamento negativo, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, paz e atitude, e até o próximo vídeo.